Milhares e milhares de fãs do maior nome do K-pop, né, o BTS, milhares de fãs estão às lágrimas ao redor do mundo. Por quê? Exatamente como eu falei num vídeo passado, o BTS acabou. Não oficialmente, mas acabou. Eu vou explicar nesse vídeo por quê. E você vai depois mostrar para sua filha, que deve ser fã dessa porcaria aí. Assiste. Meu amigo e minha amiga, como eu disse tempos atrás num outro vídeo, que atingiu em cheio a cabecinha de 92,3% das fãs do BTS aqui no Brasil, né? Causando a maior onda de preocupação que essa meninada teve desde que as mesadas foram suspensas pelos pais para coibir essa frescura descabelada e histérica que essas meninas têm em relação ao BTS. Inclusive, meninas que ainda não têm que se preocupar em pagar boleto, né? Que não tem nenhuma responsabilidade para assumir. O vídeo que eu fiz causou uma revolta muito grande nas fanzinhas do BTS, porque eu avisei que esse grupelho coreano, né? Essas salsichas coreanas, né? Você sabe bem, eu já expliquei o método de produção. Os integrantes, naquela época, né, que eu fiz o vídeo, tinham acabado de dizer que iam dar um tempo, ia rolar um hiato. E assim que eles anunciaram isso, a Hybe, que é a empresa que cuida da carreira do grupo, teve uma queda na época de 25% nas suas ações na Bolsa de Valores em um único dia. Em um dia, eles perderam 1,6 bilhão, né? 1 bilhão e 600 milhões de dólares em valor, num único dia. E aí, se você assistiu o vídeo, né? Ou vai assistir agora, eu conto lá que foi uma calamidade, não apenas para as fãs com o cérebro do tamanho de uma moedinha, né? Aliás, essa camiseta aqui que a gente vende na nossa loja, que você pode clicar aqui embaixo, ó, é um recado direto para essa meninada desmiolada. Então o que acontece? Não só as meninas ficaram em prantos, mas o mais grave foi o que aconteceu para os investidores e os acionistas, que ficaram tão desesperados que no dia seguinte à declaração de que o grupo ia dar um tempo, a empresa tratou de soltar um comunicado oficial negando o tal hiato ou qualquer outra hipótese do fim temporário do grupo, vamos dizer assim, né? Inclusive disseram que foi nada disso, foi um erro de tradução, uma desculpa absolutamente esfarrapada. E aí, obviamente, que ninguém da empresa ou do grupo estava realmente preocupado com o choro convulsivo das meninas debilóides. O importante era estancar o prejuízo, e que era progressivo. Então, naquele vídeo, eu avisei também que havia muito mais do que confusões financeiras envolvendo o final do grupo. Naquele vídeo, eu falei também, cara, que o grupelho, artisticamente falando, já estava com o pé na cova, por causa do serviço militar obrigatório na Coreia, que dura 2 anos e do qual nenhum jovem coreano escapa. Aí ficou todo mundo, não, imagina, você tá louco, não vai acontecer nada disso, eles vão se safar, porque eles são artistas muito conhecidos e vão dar um jeitinho. Não teve jeitinho. Dias atrás, surgiu a notícia, confirmando aquilo que eu falei, de que os 7 integrantes vão ter que servir pelo menos 18 meses, de 18 meses
de um ano e meio a 2 anos, porque vai depender da idade com que cada um deles vai se submeter a essa lei que existe na Coreia. E por que isso vai acontecer? Porque, tecnicamente, a Coreia do Sul ainda está em guerra contra a Coreia do Norte. E isso desde a década de 50. E eu já vou explicar por que eu estou falando em tecnicamente. Primeiro você tem que entender, cara, que a intenção dessa obrigação com o serviço militar coreano visa manter a capacidade de defesa, vamos dizer assim, do país contra um possível ataque da Coreia do Norte. E quando eu falei que eles tecnicamente estão em guerra, por quê? Porque os dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul, nunca assinaram um tratado de paz. O que eles têm é uma espécie de armistício. Mas o tratado de paz mesmo, assinado, oficial, isso não existe. Então, tecnicamente, os dois países ainda estão em guerra. E aí o que acontece? A tal empresa gigantesca que administra a carreira dos moçoilos, né, tentou todas as brechas possíveis e impossíveis para safar os rapazes, né, os magrelinhos, né, os frangotes, dessa obrigação, dessa situação. Eles tentaram de tudo, cara. Mas lá na Coreia do Sul não existe o jeitinho que tem aqui no Brasil. Até completar 28 anos, todo cidadão sul-coreano tem que se apresentar ao exército. Tudo isso é tão inevitável que recentemente eles também anunciaram novamente um hiato. É o mesmo que eu citei no vídeo anterior. E já disseram, cara, que o grupo vai voltar em 2025. Menina, pode esquecer. 3 anos fora de um mercado pop tão imediatista quanto o do K-pop equivale a um artista parar de fazer shows por 130 anos, tá? Então, menina, pode esquecer. Esse papo de que vão voltar em 2025 já era. Meu amigo e minha amiga, faz muito tempo que a gente não vai num show despreocupadamente, né? Eu não sei como vão ser as coisas daqui pra frente, mas eu sei o que eu vou indicar para você recordar os velhos e ótimos tempos dos grandes shows. É esse livro aqui sensacional, 50 maiores shows da história da música. Uma edição de luxo com capa dura, mais de 300 páginas de textos e mais, acredite se quiser, 50 pôsteres destacáveis, sem dobras, exclusivos, criados pelo artista Jonas Santos, reimaginando cada um dos shows. Olha só, são vários pôsteres, tá ok? E o livro é sensacional, cara, porque ele é uma viagem pelo tempo, pelo espaço, que revela inclusive detalhes das mais emblemáticas atuações de grandes ícones da música. Do show do Robert Johnson de 1938 até o show do David Byrne em 2019, o jornalista Luiz Felipe Carneiro, ele conduz tudo com um ótimo texto e muito informativo, inclusive a respeito das bandas, dos artistas e um monte de curiosidades a respeito dos bastidores desse show. E você pode adquirir esse livro com um desconto sensacional. Então, não perca essa oportunidade que é sensacional. E esse livro aqui é realmente uma viagem no tempo espetacular, rememorando shows incríveis. E esses pôsteres são absolutamente sensacionais. Eu vou emoldurar todos. Minha casa vai ficar totalmente lotada de pôsteres, tá ok? Então agora a gente pode continuar o nosso papo. Até porque, até lá, as fãs adolescentes do K-pop vão ter crescido, vão ter assumido algumas responsabilidades. É que nem fã do Restart, que ficava jurando amor eterno. Não, eu vou amar o Restart até o final da minha vida. E olha no que deu. Hoje todas as meninas sentem vergonha daquela época. Agora, meu amigo e minha amiga, eu confesso
que eu daria muitas risadas vendo aquela turma de frangotes do BTS com baixíssima taxa de testosterona. Eu daria muito risada vendo esses frangotes tendo que se submeter aos rigores de um treinamento militar. Imagina a cena. Tá lá os 7 filezinhos de borboleta, né? Ai, que pô, coraçãozinho, né? Acordando às 4 da manhã, limpando o banheiro com escova de dente, rastejando na lama fedorenta, embaixo de cercas de arame, carregando fuzis com o triplo do peso desses magrelos, né? Comendo a boia, né? Boia coreana, saltando de paraquedas, quer dizer, saltando não, né? Sendo chutado do avião e para puxar a cordinha e saltar de paraquedas. Cara, eu adoraria acompanhar o trabalho dos sargentos coreanos em cima desses frangotes. Queria ver eles fazer coraçãozinho lá no treinamento. Agora, tem um detalhe curioso, meu amigo e minha amiga. A lei sul-coreana, ela prevê isenções para atletas e artistas que ganharam notoriedade, né, e trouxeram um reconhecimento para o país no exterior. Por exemplo, ganhadores de medalhas olímpicas têm uma isenção dessa convocação. Vou dar um exemplo. Teve um jogador sul-coreano do Tottenham, Heung-min Son, e também da seleção sul-coreana, que ele tinha uma situação semelhante ao dos frangotes do BTS. Só que ele não precisou cumprir todo o período de treinamento militar. Por quê? Porque ele foi considerado um líder da seleção de futebol da Coreia do Sul no título que o time conseguiu nos Jogos Asiáticos de 2018. Então, esse jogador, ele ficou só 3 semanas no exército antes de completar os 28 anos, só que ele vai ter que cumprir o restante, parece que vai ter que fazer 500 horas, ele vai ter que cumprir 500 horas de serviços comunitários até o início de 2024. Aí você, fãzinha, né? Você, fãzinha angustiada do BTS, você, meu amigo e minha amiga, que tem filhas e filhos fanáticos por essa turma, você deve estar se perguntando, peraí, mas por que então os integrantes do BTS, né, do BTS, não se enquadram nesses requisitos que eu acabei de falar agora? Por quê? Porque primeiro eles conseguiram, por meio de uma brecha da legislação, adiar o alistamento deles até 30 anos de idade. E por isso também aconteceu o que é mais chocante para as fãzinhas do BTS. O governo coreano decidiu que os integrantes do BTS não se encaixam em nenhuma das categorias que eu citei agora para ter a isenção militar. Incrível, não é? Você, fãzinha, deve estar com um nó na cabeça. Ou seja, o governo coreano, né, embora financie a carreira da banda no exterior, sabe, já contei essa história aqui, eles não consideram os caras como merecedores dessa isenção, cara. E obviamente que as autoridades coreanas, elas perceberam que a ausência dos membros do BTS no exército, na verdade, serviria de motivo para acusações de favorecimento, principalmente entre os outros jovens coreanos. Jovens esses que não têm outra escolha a não ser realmente servir nas Forças Armadas coreanas. E o comissário da Administração de Recursos Humanos Militares já avisou aos parlamentares coreanos que é muito desejável que os artistas
cumpram os seus deveres para garantir justiça no serviço militar do país. Ou seja, não vão liberar ninguém. Então, meu amigo, minha amiga, você já pode avisar para sua filha, para o seu filho que chora pelo BTS, que esse papo de que eles vão se reunir em 2025 é balela, tá? Isso não vai acontecer. Os próprios caras vão sair de lá diferentes, pô. Entendendo? Pô. Então, pode esquecer. Então, ainda que extraoficialmente, você pode avisar para sua filha, para o seu filho, né? O BTS acabou. Tá? Pode mandar eles limpar o quarto deles, aquela imundície toda, pode começar a dar tarefas mais pesadas aí para os seus filhos, né? Trazer um pouquinho de responsabilidade, que essa histeria pelas salsichas musicais coreanas já acabou, tá bom? Extraoficialmente, mas acabou. Pois bem, meu amigo e minha amiga, aqui nos comentários você coloca aqui o que você pensa a respeito disso. Se você tem filhos que adoram essas porcarias, como é que você lida com esse fanatismo? Como é que você vai dar a notícia para eles? Como é que eles receberam essa notícia, tá bom? E também, evidentemente, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, claro, pô, né? E também visitar o nosso clube de membros VIP, né? Que tem um monte de matérias exclusivas, como meandros, os bastidores do show business que eu sempre conto lá, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.